Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui na segunda edição do Plantão Glorioso. Olha, quem diria, hein? Quem diria que CBF e John Textor estivessem próximos de uma composição. Pelo menos é a informação que chega para nós realmente dia 15 de agosto, marcada uma reunião de pré-mediação entre John Textor e CBF. John Textor está no Brasil. Não é só para resolver, se bem que são assuntos ligados ao Botafogo, mas não somente assuntos ligados ao Botafogo, contratação, questão esportiva, mas também para resolver algumas pendências. Essa passagem dele já estava comprada porque seria o julgamento dele no STJD hoje, e esse julgamento foi suspenso, tá? E tudo devido a essa vontade de composição. Essa vontade de ambas as partes, pelo menos é o discurso que nos chega, mas que partiu do John Textor, de uma mediação de conflito para que Botafogo e CBF possam começar a falar uma língua que não seja estrangeira um para o outro. A gente vai falar sobre isso, vai falar da possibilidade de Rodrigo Caetano, que atualmente é dirigente na CBF, de ser novo diretor de futebol do Botafogo. Vamos falar sobre isso e muito mais daqui a pouquinho. Antes eu peço para você que está ligado em rodada de Campeonato Brasileiro, Copa América, né? Essa quarta-feira não tem Botafogo, mas tem muito futebol. Mas peço para você que está curtindo aqui o nosso vídeo, para dar um like, para se inscrever no canal se não for inscrito, e ajuda aí também compartilhando o conteúdo, deixando seus comentários. Afinal de contas, vocês sabem, Gigante Glorioso, aqui é Botafogo, não tem conversa, é papo reto, sempre defendendo as cores do mais tradicional, tá certo? Vamos lá. A gente sabe que é interesse do Botafogo que o Botafogo possa ter o mesmo direito de disputar o campeonato do que os seus adversários. E para isso, é claro que é muito mais interessante uma composição com a CBF do que estar sempre em guerra, porque a guerra, ela cansa, você tem que estar sempre lutando, lutar pelos direitos do Botafogo, isso nós sempre vamos fazer, e o John Textor também vai fazer. Mas algumas batalhas podem ser vencidas, em alguns momentos, né, com uma composição. Cada um abre mão de alguma coisa, dentro de um diálogo, senta-se, conversa-se, abre-se mão de algo, daquilo importante, que é para você importantíssimo, mas eu quero isso, aquilo, tal. Isso faz parte de negociações. Então nós temos aqui uma pré-mediação agendada entre John Textor e CBF, tá? John Textor e CBF, porque de fato, para a CBF, é muito negativo, e a gente já vê os reflexos disso, porque o John Textor não é uma figura do Brasil. O John Textor é uma figura pública no mundo do futebol. Ele tem clube na Premier League, ele tem clube na Liga Francesa. Ele não está na América do Sul. Então tudo que ele fala reverbera no mundo inteiro. No mundo inteiro. Vocês acham que a Conmebol já não está ciente de tudo que está acontecendo no Brasil? O Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, reclama que existe uma má vontade da Conmebol com a CBF. É claro que existe uma má vontade. Não tem como. Como é que você vai ter boa vontade com uma confederação que não cuida bem dos seus afiliados e varre sujeira para debaixo do tapete e usa o órgão administrativo de fiscalização para passar pano? Então é lógico que a CBF não é bem vista. E aí, ela sabe que uma figura pública como John Textor, importante no mundo dos negócios, falando negativamente do seu produto, é muito ruim. Só atrapalha muito na divulgação, na expansão, na visualização do produto lá fora. Só atrapalha muito. Então, para ela, é importante compor também. E para o John Textor, ninguém gosta de viver em guerra. O John Textor chegou aqui com a melhor das intenções, mas ele viu que aqui não é para amadores. Então ele precisou primeiro mostrar as suas armas, que não ia baixar a cabeça para a CBF, como muito presidente de clube faz, depois que é ameaçado, depois que tem promessinha lá na frente e tal. Ele falou, não vou baixar a cabeça. Os direitos do Botafogo, eu quero ganhar dinheiro com o futebol brasileiro. Não estou aqui para ajudar, para fazer caridade, eu quero ganhar dinheiro. E só se ganha dinheiro numa liga justa. Só se ganha dinheiro numa liga honesta, numa liga em que os clubes tenham iguais condições, em que não haja nenhum clube que, não, esse aí você pode prejudicar, não, esse acaba com esse é nosso rival. Não existe isso, não existe isso. Aí não é esporte, aí é outra coisa.
Então, existe aí uma reunião marcada. Dizem que por iniciativa do John Textor, tá? Mas pelo que eu pude apurar, ambas as partes querem isso. Então, uma pré-mediação no dia 15 de agosto entre a CBF e John Textor para que algumas arestas sejam aparadas. Porque já vimos que 90% dos senadores da CPI, à exceção de 1 ou 2, eles estão com um viés anti-STJD, anti-CBF. E aí está complicando para a Confederação Brasileira de Futebol. A imagem da CBF no mundo inteiro é uma imagem de corrupção. A coisa vai se fechando, o circo vai se fechando. Então, para a CBF e para o Botafogo e para o John Textor, é importante que essas arestas sejam aparadas, mas o Textor não vai deixar de lutar pelos interesses do Botafogo, tá? Agora vamos ver. Nessa mediação no dia 15 de agosto, o que cada um vai exigir. Inclusive, para vocês verem como a CBF e o STJD estão interligados, não deveriam, né? Mas como eles estão interligados de uma forma muito umbilical, o fato dessa aproximação do John fez com que os advogados dele conseguissem a suspensão do julgamento que seria hoje. Tá? E aí agora teremos uma nova composição, uma nova equipe, novos auditores no STJD, tudo diferente. Mas vamos lá. Falando em CBF, existe um boato muito forte de que o Botafogo está realmente interessado em trazer um diretor de futebol. Até o momento, o Alessandro Brito, que é o chefe do setor de scout do Botafogo, é o head scout do Botafogo, ele tem acumulado essa função, tá? E tem feito um bom papel, até porque as grandes contratações, eu falei no vídeo da manhã, é o John Textor que encabeça, tá? Mas o Alessandro Brito tem acumulado essas funções e, de certa forma, gostaria de retornar para a função primordial para a qual ele veio, que é a de head scout, e o Botafogo busca aí alguém de um nível até mais alto do que o André Mazuca. Não faria sentido se fosse alguém do mesmo nível ou abaixo. O Rodrigo Caetano, que é muito conhecido por bons trabalhos no Atlético Mineiro, multicampeão, no Internacional, no Flamengo, e agora na seleção brasileira. A questão do Rodrigo Caetano não há negociação do Botafogo ainda com o Rodrigo, valores não foram oferecidos e tal, mas como a situação na CBF é uma situação de instabilidade, então, para o Rodrigo Caetano, ele também não vê com maus olhos uma ida a um clube brasileiro que tenha condições de oferecer o que há de melhor em termos de estrutura, em termos de elenco, em termos de condições para o elenco, para que ele possa trabalhar. Foi assim com o Flamengo, em que ele estava, com o Inter e com o Atlético Mineiro. Então, o Botafogo tem um perfil que o Rodrigo Caetano gosta. Vamos ver no que isso vai dar. Vejo como um bom nome, um dos melhores que temos aí no mercado, apesar de achar que o Botafogo precisa mais até do que um diretor de futebol, né? A gente precisava de uma figura para não desgastar a imagem do John Textor, que é a figura do CEO. Mas, como o Textor é centralizador, não sei se um dia isso será viável, se isso será possível. Aguardemos, e eu fico por aqui. Vídeo curto para você, apenas para trazer as informações do Botafogo no dia de hoje. Beijo grande e saudações alvinegras. Fui!